Alô, meu povo da cultura, meu povo do turismo, meu povo da história, aos admiradores da história do Amapá e aos concurseiros também. Estamos de volta, meu povo, para falar um pouco sobre essa questão franco-brasileira, aquela disputa de terra, as terras amapaenses, as terras do Cabo Norte. Eu sou o historiador Amiraldo Silva e eu estou aqui para falar um pouco sobre essa disputa de terra que aconteceu aqui na região do Contestado, aquela região aurífera, onde franceses e brasileiros lutavam pela posse daquela região, que culminou com a morte de 40 pessoas, no mínimo, de brasileiros, né, massacrados pelos soldados franceses, os covardes soldados franceses, uma população que não podia correr, não podia se defender, né, entre mulheres com crianças no colo, idosos, pessoas deficientes, enfim, muitas casas foram queimadas, né? Foi um verdadeiro terrorismo que aconteceu naquela região, que vai culminar em 1900 com o laudo suíço a favor do Brasil, as terras sendo incorporadas definitivamente ao Brasil. Mas para falar sobre isso, minha gente, não saia do vídeo. Acompanhe até o final. Se inscreva no canal Amiraldo Silva Historiador para vocês poderem, e acione o sininho para vocês poderem ter acesso a novos vídeos que poderão vir. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esses fatos. E hoje nós não vamos discutir a ideia se Cabral foi herói ou foi vilão. Isso para nós não importa. O importante é nós relatarmos o fato. Os franceses nunca concordaram com a partilha do Novo Mundo. Sempre questionaram, falavam sobre onde estaria escrito, né, que as terras pertenceriam à Espanha, a Portugal, né? Cadê esse inventário de Adão e Eva dividindo a terra para essas duas nações? Então a França sempre tentou garantir uma partilha dessa região aqui da América, né? Em especial ali da Amazônia. A Amazônia que era uma incógnita, né? Ninguém sabia o que poderiam estar escondidos naquelas florestas, né? Nas terras, que havia uma suspeita de minérios, somente do ouro. Enfim, os franceses sempre procurando se estabelecer aqui na Amazônia. Já tinham sido expulsos do Rio de Janeiro, quando tentaram fundar a França Antártica, né? E vieram para o Maranhão, tentaram fundar a França colonial e acabaram se estabelecendo ali no século XVII, ali em Caena. Mas nunca se conformaram com o limite de fronteira, principalmente porque, apesar de já terem assinado em 1713 o Tratado de Utrecht, que definia o Rio Oiapoque como fronteira entre os dois países, mas a França não reconhecia o Rio Oiapoque como o rio fronteiriço, né? Como se fosse o Vicente Pinzon. Eles reclamavam que o Rio Oiapoque ou Vicente Pinzon era o Rio Araguari. Então, a França, ela estendia um limite territorial bem vasto, né? Que praticamente compreendia todo aquele território que estabelecido ali naquela região onde estava situado o Oiapoque, Calçoene, o Amapá. Então era uma região bem vasta, né, bem extensa, que a França pretendia ter domínio sobre aquela região, né, tentando convencer os brasileiros que o rio a qual eles discutiam, o limite de fronteira, não era o Oiapoque, sim o Araguari. Vários tratados se sucederam ao longo do século XVIII e todos os tratados praticamente favoreciam a França.
Nós tivemos em 1700 o Tratado de Neutralidade, né? Onde as terras disputadas entre esses dois países, ainda pertencente a Portugal, ela foi neutra, ficou neutralizada as terras do Cabo Norte. Até que fosse decidido diplomaticamente de quem pertenceria a essas terras. Isso em 1700. Em 1797, já com Napoleão no poder da França, né, comandando a França, e a França ganhando um poderio muito grande na Europa, eles fizeram outro tratado, o chamado Tratado de Paris. O Tratado de Paris, ele foi assinado em 1797, né, e os franceses eles estenderam a fronteira até o rio Calçoene. Já em 1801, eles fizeram um outro tratado, né? Eles só estavam ampliando fronteiras. Esse tratado serviu só para ampliação de fronteira. Esse tratado, chamado de Badajoz, ele foi firmado também entre Portugal e França, e os gauleses eles alargaram o limite até o rio Araguari. Depois teve um outro tratado chamado de Amiens, em 1802. Os franceses confirmaram a demarcação desse território, né, que estava demarcado até Araguari. Eles vão confirmar nesse tratado de Amiens. E os franceses, não conformados com essas vitórias sobre Portugal, eles resolvem invadir em 1808 Portugal. Portugal é invadido e a família real foge para o Brasil. Eles foram protegidos pela Inglaterra. Inclusive a dívida já começa ali, né? A nossa dívida contra os ingleses. E em represália, no mesmo ano, Dom João VI ele pede para os franceses invadirem a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa ela vai ficar sob tutela portuguesa até 1817, quando ela é devolvida, né? Ela é devolvida através de um congresso que aconteceu lá em Viena. Aí eles fizeram um acordo dentro desse congresso e Portugal ele vai devolver as terras para a França. Só que a França ela não se conformou só de ficar com aquela região de Caena, né? No ano de 1855, a França ela havia descoberto o ouro ali naquela região de Caena. Mas até aí tudo bem. O problema foi quando descobriram o ouro na região de Calçoene. A França ela já havia criado, em 1885, criado uma república independente, com o nome de Cunani. Quem estava presidindo lá era Jules Gros, mas tudo em nome da França, na verdade, né? Os interesses eram franceses na região. E, inclusive, quem funda é um capitão Trajano Benite, né? Que todo mundo diz que ele era um ex-escravo fugitivo do Brasil, mas na verdade ele era um capitão francês e tinha muita moral na mão dos franceses, e ele que vai criar e vai delegar os poderes, né, dizendo que quem vai administrar seria Jules Gros em nome da França, inclusive com moeda até cunhada da República de Cunani. E eles vão acabar proibindo a presença dos brasileiros, que essa região, na verdade, ela era brasileira, né? Conforme o tratado, o 8º artigo do Tratado de Utrecht, de 1713, ela declarava que essas terras eram brasileiras. E na época era portuguesa, depois passaram a ser brasileira com a independência do Brasil. Mas eles não se importavam muito com isso não, e começaram a proibir a presença dos amapaenses, dos brasileiros lá, né? Aí, enquanto que liberavam a exploração por parte dos franceses, proibiu o comércio,
o Trajano ele começou a cometer um monte de irregularidade. Os trabalhadores, aquelas pessoas que iam para trabalhar, que eram brasileiros, ele simplesmente metia a ferro aquelas pessoas, torturava, batia, enfim, espancava, escravizava, fazia um monte de loucura lá, não deixava o povo trabalhar. Aí baixava o pavilhão brasileiro e levantava o francês, tudo em nome da França. Isso estava incomodando muito os brasileiros que viviam naquela região. Eles vão tomar uma iniciativa, eles vão denunciar ao governo, porque já existia também do lado do Brasil um governo, né, ali na região do Cunani, que foi formado um triunvirato ali para defender, administrar, defender, enfim, organizar aquela região ali, não só politicamente, economicamente, mas militarmente. E quem estava presidindo ali era Cabralzinho, que foi eleito, na verdade ele nem foi eleito no triunvirato como presidente. Ele foi o vice-presidente do triunvirato. Aí como houve desistência de Desidério Antônio Coelho, ele acaba por assumir o cargo. Cabralzinho que nós vamos falar agora, pessoal. A figura de Cabralzinho, esse importante personagem da história mapaense. Cabralzinho havia nascido em 5 de maio de 1861, em Belém do Pará. Ele era filho do vereador da Câmara Municipal de Belém, Rodrigo da Veiga Cabral, e de Maria Cândida. Ele logo cedo ele aprendeu a vivenciar essas coisas da política, né? Ele era um cara considerado como um agitador, né? Uma pessoa que gostava de entrar em confusão. E ele participou logo cedo, ele era membro do Partido Liberal durante a monarquia. E quando a monarquia ela é extinta, ele passa a fazer parte do Partido Republicano Democrático. E ele era um cara muito agitador, porque ele era dono do jornal Cosmopolita de Belém do Pará. E ele fazia dura crítica sempre à oposição, né? Que eram os conservadores, enfim. E ele vai se revoltar, vai se destacar numa revolta acontecida em 11 de julho de 1891, chamada de a Revolta do Cacaulinho, né? Por causa do sítio chamado de Cacaulinho. Ele não vai aceitar a Constituição estadual, a Constituinte estadual, né? Porque ele dizia que estava prejudicando a oposição. E ele se revolta, ele pede auxílio de muitos populares, da polícia, enfim, civis. Mas essa revolta ela é abafada, né? Os revoltosos eles resolvem se entregar porque com promessa de anistia, mas depois eles perceberam que eles estavam sendo presos aos poucos, os revoltosos, e aí Cabralzinho ele foge. Ele foge para os Estados Unidos e logo depois ele vem para o Amapá. Ele vem durante a descoberta do ouro no Amapá. Em 1894 é descoberto 2 garimpeiros, 2 irmãos, Germano e Firmina. Eles tiveram um sonho que subindo a cachoeira, seguindo o rio, próximo da cachoeira, eles encontraram muito ouro. E de fato eles seguiram o sonho deles, eles encontraram o ouro. E as coisas se espalharam rapidamente, né? E aquela região ali foi contestada, mais contestada do que já estava. Ela foi dominada pelos franceses. O Trajano começou a atuar de forma tirânica. Trajano era um ex-escravo, né? Que era capitão francês na região, delegado de Minas. E os brasileiros vão criar o triunvirato. E desse triunvirato foi escolhido 3 representantes, que era o cônego Domingo Maltês, Cabralzinho, que é o Francisco Xavier da Veiga Cabral, e o Desidério Antônio Coelho. Ele acabou por assumir o comando, né? O Cabralzinho acabou assumindo a presidência porque o cônego Domingo Maltês ele desistiu da presidência. E o primeiro passo foi prender o Trajano. Prendeu o Trajano, começou a cobrar impostos dos franceses, né? E os franceses não gostaram nada disso. Resolveram resgatar o Trajano e prender Cabralzinho. E no ano de 1º de maio de 1895, os franceses organizaram praticamente uma patrulha de guerra
Foram com mais de 80 soldados em busca de Cabralzinho, resgatar Trajano e prender Cabralzinho. E aconteceu o pior, né? Um conflito, foi dado voz de prisão para Cabralzinho. Cabralzinho não aceita, não aceita ser preso pelos franceses. E ele dá o revés, mata o capitão Lunier com a própria arma. Dizem que foi um golpe de capoeira, né? Por ele ser considerado um vândalo, um capoeirista, né? Porque naquela época aquelas pessoas agitadoras que gostavam de agitação, eles eram considerados como capoeiristas. Então ele diz que com golpe de capoeira ele derrubou e com a própria arma do Lunier ele mata Lunier. A história é meio contestada porque alguns historiadores dizem que foi outros moradores que atiraram no Lunier enquanto o Cabralzinho fugia, mas nós não vamos entrar nesse detalhe da questão de herói ou não, né, como eu já tinha falado. E os franceses se revoltaram com o fato de perderem a princípio, 6 soldados e os brasileiros correram para o mato, porque estavam com aquelas armas antigas, né, que dá um tiro e custa carregar, enquanto que os franceses estavam com armas modernas e eles fogem e fica só a população da vila. A população que não corria, ou seja, não podia se defender, mulheres com crianças no colo, idosos, pessoas deficientes, né? E foi massacrada. Os franceses voltaram para Caena. O Veiga Cabral, logo em seguida, ele mandou um correspondente avisar lá o feito, né, o que tinha acontecido lá no Pará. Ele nem quis ir, porque como ele já era mal visto lá, ele poderia ser preso. Então ele dá uma de esperto, manda só um correspondente dele ir lá. Aí depois ele percebe que eles se empolgaram com o fato eles responderem uma ação invasora dos franceses. Aí que ele sai, né? Ele sai, vai para o Rio de Janeiro, começar a divulgar o que aconteceu, e lá ele é condecorado como herói, né, do exército, honorário do Exército Brasileiro. Nesse período que é criado o Virato, também é criado o Exército Amapaense. E essa questão ela vai ser levada para a Suíça, né? É escolhido a Suíça como um país neutro, um país que não se envolvia em guerra. E para resolver essa questão, eles fizeram um tratado para definir, julgar, na verdade, quem deveria ficar com essa região aí, né? Quem ia definir se o rio Araguari era de fato o Oiapoque, como os franceses falavam, ou não, né? Ou era o Oiapoque, era o mesmo Vicente Pinzon, e não o Araguari. Mas em 1º de dezembro de 1900, o Barão do Rio Branco, que foi escolhido para defender a causa brasileira, ele consegue, né? Ele consegue resgatar muitos documentos, mapas, livros. Inclusive ele usa o livro do Joaquim Caetano da Silva, o Oiapoque e a Amazônia, que trabalha com a divisão de terras, né, do Tratado de Utrecht, de 1613, enfim. E ele, com uma equipe grande, equipe de especialistas, ratos de arquivos, enfim, ele consegue provar que, de fato, a região contestada era amapaense. E aí ele conseguiu reintegrar definitivamente a região do Amapá. Os franceses ainda questionavam por que o Brasil ele luta tanto por 300 mil quilômetros de terra, enquanto que ele tem 8 milhões de quilômetros de terra. Aí o Barão retrucou que maior do que o Brasil era a França. Somado todas as colônias deles, eles tinham 12 milhões de quilômetros de terra. E por que eles estavam lutando, então, já que o Brasil não podia lutar? Mas então é isso, pessoal. Isso aí foi o que aconteceu no Contestado, né? Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal Amiraldo Silva Historiador, e deixasse seu like. Porque é muito importante para que o YouTube ele reconheça que vocês gostaram do vídeo, né? E eles vão informar vocês quando surgirem mais vídeos no canal. Valeu, pessoal! Vamos juntos!